Do 11º andar do Hotel Renaissance, olho sobre Moscou. Lá embaixo, uma enorme área que em outros tempos deverá ter sido um parque. Hoje está no abandono, como quase tudo, com pequenas construções semi-encobertas pelo mato. As fachadas dos enormes prédios de habitação do povo popular, classe média, em decadência, reboco caindo e janelas novas substituindo, sem pintura, antigas esquadrias, cuja qualidade não resistiu aos 20 ou 30 anos de construção. Mais à esquerda, em construção atual, um prédio modernoso, de gosto discutível, ou sem nenhum gosto, também sem nada a ver ou com a paisagem ou com o resto da original Mãe Rússia. Os carros, típicos do pragmatismo da era socialista, guardados em garagens tipo container, o carro precioso tesouro que o cidadão da era soviética esperou 10 ou 15 anos para adquirir e que agora tem medo de vender, na incerteza de ter acesso a outro. O mercado dos carros de luxo, em geral importados, são exclusividade da alta burguesia ou da máfia russa. Além, um outro prédio público, ou de uso público, em recuperação, depois de mais de meio século de abandono. 70 anos ou mais, onde todo o esforço nacional foi canalizado para o Estado. Na utopia de que a ditadura do proletariado, esta concepção tragicômica, tão do proletariado quanto possa ser o PT no Brasil, implantasse a sociedade efetivamente comunista, sem classe, sem governo, onde tudo fosse de todos e nada fosse de ninguém. Utopia transformada em exemplar equívoco teórico, baseado numa dupla interpretação igualmente equivocada, da história e da natureza humana. Com esse exemplar, no entanto, se justificou o totalitarismo soviético. Por isto, porque a União Soviética era um colosso de pés de barro, de repente esboroou-se, para surpresa do mundo e dos próprios soviéticos, quase sem resistência, deixando por herança as ruínas dos 70 anos de totalitarismo. Deixou esta herança a seu jeito, como deixaram suas ruínas todos os impérios, desde os babilônios, o romano, o fascista ou o nazista de Hitler. Como monumentos preservados, os que conseguiram atravessar a longa noite, restou o esplendor dos palácios da época dos czares, ou da tradição das igrejas ortodoxas, transformadas em museus quase todas, porque nem mesmo os bárbaros tiveram a coragem de demolir o marco material da arte e da cultura humana, mesmo que representativas do esplendor de outro equívoco dos séculos que passaram, também imperial. Esplêndidas em São Petersburgo, a capital dos Romanov, esplêndidos os palácios dos Yusupov, onde foram assassinados o Rasputin e tantos outros, dos amores de Catarina a Grande, ou dos conventos onde se encerravam as esposas inférteis dos czares, ou as construções sóbrias e duras de Pedro, também o Grande, mas muito maior do que Catarina, a devoradora de homens. Restou o profundo, eterno e infinito misticismo da arquitetura, da pintura decorativa e das liturgias da Igreja Ortodoxa, que renasceu em seus corais, passado o túnel do obscurantismo. A esses monumentos do passado, o povo russo, especialmente as novas gerações que estão conseguindo escapar à desesperança e ao medo, começam a retornar com a mesma ânsia com que buscaram reconstruir a liberdade e a dignidade do ser humano. Em contraposição, o sonho ou o pesadelo de 70 anos não deixou marcas próprias, além do silêncio e da desesperança. Nesses 70 anos, tudo foi canalizado para o Estado,
primeiro em favor da ditadura do proletariado, depois da guerra e, enfim, da Guerra Fria contra o capitalismo, para colocar a União Soviética como potência número 1 do mundo, na conquista do espaço, na corrida armamentista, no domínio dos homens. Por trás da grande potência, pensavam os imperadores soviéticos, ou o partido, seria imposta a vitória da ideologia socialista, ou da ideologia do poder, repito. Durante este sonho, e por ele, consumiram-se ou sacrificaram-se gerações. Enquanto isto, a sociedade, como as máquinas, como as fábricas, tudo ia tornar-se obsoleto, enferrujado, até que o edifício de pés de barro viesse a ruir. Gorbachev quis ordenar a ruína para reconstruir a sociedade, na última década do século passado. Depois veio Yeltsin, atropelando tudo. A demagogia sempre está presente nas tragédias humanas, desde o açougueiro Cleon em Atenas até Marat e Robespierre na Revolução Francesa, ou Hitler e Mussolini no meio do século industrial. Agora, a reforma das instituições ainda é inacabada, com as terras nas mãos do Estado, sem que as faça produzir, com as máquinas paradas. A Rússia, grande potência, sobrevive apenas no espólio das armas nucleares, ou da corrida espacial, ou da Guerra Fria, herdada da ditadura, pedindo socorro. Resta o legado da cultura russa, da era dos czares, outra espécie de totalitarismo, mas que ao menos permitiu que existissem Pushkin, Dostoiévski, Leon Tolstói, Rachmaninoff, Rimsky-Korsakov ou Tchaikovsky. No totalitarismo soviético também existiram Mayakovsky e Yuri Daniel, Solzhenitsyn e Nabokov, mas todos foram contra o regime e pagaram por ter sido contra. Há 5 anos estive em Cuba, Havana, Valadeiro, a praia pérola das Antilhas. Depois de 40 anos da ditadura de Fidel Castro, o carismático sucessor do medíocre e corrupto Fulgêncio Batista, também tudo está assim, exatamente assim. Junto com a liberdade roubada, o povo nivelou-se pela pobreza. O reboco das casas caindo, tudo feio, sem qualidade de vida ou beleza, ou arte, ou cultura, ou fé. Disse que o povo tem saúde, comida e educação. Que educação, se perdeu a consciência da liberdade? Saúde? Qual e onde as pessoas definham no regime fechado, do tipo, aqui no Brasil, ame-o ou deixe-o? Que comida, se nesses 40 anos o racionamento te permitia 1 quilograma de carne por mês ou uma ração variada, de acordo com os cardápios do Estado, de acordo com o que houvesse? Afinal, na ditadura dos Césares romanos, o povo também tinha pão e circo, panem et circenses. Na beleza da ilha, foi gasta a esperança e a fé do povo cubano na luta contra os americanos, numa guerra fria sustentada de fora, para mostrar que a ideologia era boa, o regime era bom, o totalitarismo se sustentaria. Sustentou-se, enquanto sustentado. Na ocasião, pensei que fossem coisas de Cuba, um pequeno país perdido nas Antilhas, machucado pela sequência das máfias da corrupção e que teve a coragem, com sua revolução, de sonhar alto. Mas vi agora que o que acontece em Cuba acontece também na Rússia, depois da sucessão das ditaduras de Stalin, Khrushchev, Brezhnev, igualzinho lá como em Cuba, depois dos 40 anos de reinado de Fidel Castro, inspirador e imitador de ditaduras de igual espécie e tamanho. E nós, que não suportamos os 8 anos de Fernando Henrique Cardoso.
Num lugar como no outro, a decadência trouxe de volta a corrupção. A máfia retomou ao poder, na sede de dólares, para a sobrevivência necessária. Sempre os implacáveis dólares. E agora José, Pedro, Pablito, Irina, Dolores. O que dói mais é que gerações foram sacrificadas, tolhidas da liberdade, da capacidade de serem donas de si. Para quê? Para descobrir-se que no fim do túnel não havia luz nem horizontes, e que no lugar do paraíso prometido, agora é preciso tudo reconstruir, sem saber bem de onde recomeçar, como recomeçar e para onde ir.